O programa Destaque de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer a Rosiane Medeiros. Ela é vice-presidente do SIC e será a futura presidente. Em 9 décadas de fundação, pela primeira vez, o Centro Industrial do Ceará, SIC, será presidido por uma mulher. A empresária Rosiane Medeiros, vice-presidente da gestão atual, que foi eleita para o biênio 2010-2011, tendo como principal bandeira a defesa da valorização do setor produtivo cearense. Outra ênfase na pauta é a continuidade dos trabalhos envolvendo o Observatório Social em Educação, criado em 2009, cujo portal deverá ser inaugurado em breve. Em 2010, ano em que serão realizadas as eleições para presidente da República, governador, senador e deputado federal e estadual, o SIC organizará, como faz em períodos eleitorais, debates para ouvir as propostas dos candidatos, eventos que serão sempre abertos ao público. A Rosiane Medeiros é engenheira civil e mestre em engenharia estrutural pela PUC do Rio de Janeiro, já tendo atuado nesta área nas empresas J.R. Medeiros Engenheiros, em Fortaleza, Promon Engenharia e J. Amazon Consultoria e Projetos do Rio de Janeiro, e na Universidade de Fortaleza, como professora do Departamento de Tecnologia. Desde 1987 é diretora-presidente e comercial da CV Couros e Peles. Foi eleita em outubro deste ano presidente do Sindicato das Indústrias de Couro e Peles do Estado do Ceará e membro do Conselho Fiscal da Associação das Indústrias de Curtumes do Norte e Nordeste. Filha do ex-vice-presidente do SIC, Maurício Braunet de Oliveira. Rosiane é casada com João Evangelista Lima de Medeiros, com quem e tem 2 filhos, Leonardo e Rafael. A primeira pergunta que eu faço aqui para a Rosiane eu queria que você contasse um pouco da sua história, como é que você entrou e para esse mundo do SIC, dominado, como a gente viu aqui nessas décadas, só por homens. Na realidade, né, quer dizer, eu cheguei a trabalhar na atividade que eu trabalho hoje, ou seja, na atividade industrial, devido a uma circunstância do problema de saúde do meu pai. Meu pai é o fundador da CV Couros. E era uma pessoa que tinha muito trânsito na Federação das Indústrias. Eu cresci ouvindo ele falando no SIC e sempre tinha aquelas reuniões. Ele tinha um ambiente que ele falava sempre de forma muito positiva no SIC, gostava das pessoas. Então, eu ainda criança tinha aquela coisa do SIC ser um local agradável, pelo menos na visão dele, era um local onde ele fazia amigos, conversava sobre os problemas do dia a dia das indústrias, da empresa dele. Então, me formei em engenharia, me formei na UFC, fui para o Rio de Janeiro, fiz mestrado, comecei a trabalhar na área de projeto de estruturas, que eu tenho mestrado em engenharia estrutural. Voltamos para Fortaleza, comecei a minha vida profissional, na realidade, no Rio de Janeiro. E, em um certo momento, era o começo da escalada da violência no Rio de Janeiro, começava aquela história dos assaltos, e eu não tinha família no Rio, meu marido também não, e o apelo de vir morar em Fortaleza era muito forte. É uma cidade que meu marido também, apesar de ser mineiro, gostou muito, uma cidade de praia, hospitaleira, aquela coisa toda. Então, uma vez viemos aqui de férias e tomamos a decisão de voltar para Fortaleza. Daí começamos a nossa vida profissional em Fortaleza, trabalhando na área de engenharia, no escritório de projeto de engenharia estrutural. Num determinado momento, eu era a filha mais velha, meu pai tinha as empresas, e ele teve um problema de saúde muito sério e teve que se afastar assim abruptamente. E meus irmãos muito novos, na época eu tinha 30 anos de idade, e aquela coisa, empresa familiar, aquela estrutura familiar, e faltava liderança. No momento que ele teve que se afastar por problema de saúde, pensou-se, e o que fazer? Todos nós éramos muito novos, e no final houve um consenso de que eu deveria assumir a liderança da empresa naquele momento. Então, eu larguei a minha atividade de engenharia e fui trabalhar na atividade industrial de curtimento, alguma coisa que realmente
não era meu projeto de vida naquele momento. Eu tinha estudado engenharia, era uma coisa que eu gostava de fazer, gosto muito de matemática, sempre adorei matemática. Estudar matemática para mim era diversão, até falar isso assim pode até soar estranho, mas sempre gostei muito de estudar matemática e me identifiquei, dentro da engenharia, me identifiquei muito com o cálculo estrutural. Mas daí houve esse problema e eu assumi a liderança na empresa. Passamos assim muitas dificuldades. Você de repente tem 2 dias para entender de um setor que tem suas complicações, porque nós trabalhamos com matéria-prima local e essa matéria-prima sempre tem muitos problemas, muitos defeitos. Enfim, então comecei a militar na área industrial. E eu acho assim importante, no momento que você se envolve numa determinada atividade, você tem que participar das entidades voltadas de classe daquela entidade. E comecei a participar e eu tive uma receptividade enorme, porque as pessoas conheciam meu pai, então eu sempre tive muito apoio, muito carinho. Na época que eu comecei a andar na Federação das Indústrias, o presidente da FIEC era o Luiz Esteves, que era muito amigo, era amigo do meu pai, eu era amiga dos filhos dele. Então, quer dizer, eu sempre tive muita receptividade e achei um ambiente muito interessante. As discussões, eu estava começando uma atividade totalmente nova, não tinha muito conhecimento, e aquela coisa do ambiente da FIEC, as informações que a gente conseguia lá para resolver os problemas do dia a dia, além de todo o apoio das pessoas, porque todo mundo na época ficou muito sensibilizado com o que aconteceu, a doença grave que acometeu meu pai aos 62 anos de idade. Então isso, de uma certa forma, as pessoas se sensibilizaram. Eu acho que tive muito apoio e comecei a fazer os amigos. Num determinado momento, fui convidada para participar da diretoria do SIC na gestão do Ednilton. E desde então tenho sempre participado. Acho o ambiente do SIC um ambiente muito interessante, é um lugar onde tem muitas discussões, as pessoas são realmente preocupadas com o desenvolvimento. E fui fazendo amigos, participando ativamente, e hoje, com a generosidade dos meus pares, estou chegando à presidência, né? Pois é, e como será, quais são os seus planos, né, para essa nova jornada no SIC? Na realidade, assim, a nossa maior preocupação nesse momento, não só minha, mas da diretoria, das pessoas que fazem o SIC, é o desenvolvimento do Estado do Ceará. Desenvolvimento esse que se diga, com responsabilidade socioambiental. E o que a gente pensa nesse momento é que o setor produtivo, os empreendedores hoje recebem um tratamento de uma certa forma que não faz jus ao empenho ou ao esforço dessas pessoas. Na maioria das vezes, os poderes constituídos, quando falam de empresários, imaginam sempre aquele grande empresário, o sonegador, o fraudador, e esquecem que, na realidade, empresários somos todos nós, pequenos, médios, grandes. O cidadão que tem uma padaria na periferia, uma mercearia, um pequeno negócio, essas pessoas é que são os verdadeiros empresários, e são essas pessoas que trabalham pelo crescimento e pelo desenvolvimento próprio e do país. E são o que mais empregam, né? São o que mais empregam. Aqui no Ceará, eu acho que o percentual de micro e pequena empresa abrange, eu acho que, sei lá, mais de talvez 90% do número total das empresas. Então, a nossa proposta de gestão é procurar chamar atenção para esse fato. Nós somos trabalhadores, normalmente trabalhamos 10 horas por dia e não somos tratados como trabalhadores. Quer dizer, normalmente se cria esse estigma de que o empresário é o explorador, é o sonegador, entendeu? Então, a gente precisa realmente valorizar o empreendedorismo, o setor produtivo, porque são essas pessoas que estão fazendo o Brasil crescer, são essas pessoas que geram emprego, são essas pessoas que geram impostos. Então, nós precisamos
tornar isso mais evidente também para a sociedade, não só para o poder público, mas a sociedade de uma maneira geral, porque é interessante, às vezes o cidadão não se coloca no lugar de empresário, ele fica concordando com as coisas e se esquece que ele próprio é um empresário. Como é que esse cidadão, o povo, vê o SIC como instituição? Bom, na realidade, desde que eu assumi a campanha, assim, me tornei candidata, as pessoas sempre têm um recall muito positivo em relação ao SIC, mas não podemos deixar de considerar que o SIC sempre está associado à imagem do Tasso Gereissati, que foi a nossa maior liderança. Seria mais de uma elite? O SIC, o povo vê o SIC como elite? E a senhora está querendo transformar o SIC, né, e como uma outra imagem que o povo... O SIC faz parte do próprio cidadão, do próprio povo, né? Na realidade, essa palavra elite, ela é muito utilizada em discurso político quando quer atacar um determinado segmento. O que seria elite, né? Quer dizer, a universidade é elite intelectual, os políticos, os representantes que têm mandato são a elite política, os empresários são a elite econômica, mas... eu acho que isso tudo faz parte de uma discussão mais ampla para levar o desenvolvimento do país, né? Que é visto como elite, provável sim, porque o setor industrial sempre é estigmatizado. Até o nome é pomposo, industrial, né? Você pensa, né? Mas e sempre se pensa, e sempre remete ao grande empresário industrial. E na realidade há um pouco de distorção. Porque existem também pequenos empresários industriais. É claro que hoje, com essa questão, com a carga tributária, com a burocracia, com as dificuldades, você se tornar um empresário industrial hoje, você começar do zero, é uma situação muito difícil. Então, isso aí é uma das coisas também que a gente tem que discutir e tem que alertar, porque não se pode pensar num país que todo mundo seja empregado ou funcionário público. As pessoas têm que empreender, têm que montar seus negócios e as coisas têm que fluir de uma forma mais fácil. Né? Toda essa questão da burocracia, da alvará, autorizações, licenciamentos, etc. e tal. Não que tudo isso seja importante, claro que, inclusive, a nossa bandeira é a responsabilidade socioambiental. Não podemos esquecer nada disso. Mas nós temos que fazer com que as coisas andem de forma mais fácil. E, principalmente, questionar esses regulamentos, as regras, como é que elas são postas. Ainda há pouco nós estávamos conversando sobre a questão da instalação do estaleiro, né? Quer dizer, até hoje me parece que a coisa está mais ou menos resolvida. Mas existem alguns aspectos ambientais e, às vezes, se toma os aspectos ambientais contra a própria população, que precisa também de ter oportunidade de emprego. Não estamos aí querendo defender que o meio ambiente seja destruído, mas muitas vezes existe uma falta de racionalidade nas decisões. Então, precisamos discutir esses aspectos. A população precisa realmente de ter oportunidades. Nós não podemos ser um país de pessoas que vivem assistidas, principalmente nós no Nordeste. É mais fácil, muitas vezes, para quem está no poder, assistir as pessoas, propor políticas assistencialistas, porque essas pessoas ficam fiéis ao governante da vez, mas isso não gera uma perspectiva de realização pessoal. Eu acho que as pessoas realmente querem isso aí. Eu acho que as pessoas têm que ser assistidas, os mais pobres, os mais carentes, realmente é inadmissível que as pessoas passem fome, mas nós temos que criar alternativa de realização pessoal, profissional para essas pessoas. Não podemos achar que, estando resolvido o problema da fome, e basta. Realmente nós precisamos estar sempre pensando em alternativas econômicas, e nós vivemos num estado pobre, né? Nós representamos menos de 2% da riqueza nacional, embora tenhamos uma população, eu acho que bem 3 vezes isso aí, no seu percentual da população, mas enfim, nós ainda somos muito pobres, nós temos problema realmente de recursos naturais, e nós temos que estar buscando alternativas que também existem, né? Tem países que são mais pobres em recursos econômicos e conseguiram a estratégia adequada para o seu desenvolvimento, né? O Japão é um dos casos que é mais citado, que tem um solo paupérrimo, mas que
descobriu no momento certo a saída pela tecnologia e hoje é uma das maiores economias do mundo. Ok, nós vamos falar aqui sobre o Observatório Social em Educação. Eu queria entender mais o que é esse observatório que a senhora está propondo. O observatório quer dizer, faz um ano mais ou menos a gente começou a questionar a educação, né? Tanto que um dos focos da nossa gestão vai ser realmente a valorização da educação. O desenvolvimento só é possível com algumas coisas. Uma delas é justamente a educação. Então, o SIC era sempre, né, provocado do que fazer, quer dizer, as pessoas do SIC se provocavam, do que a gente pode fazer em relação a esse assunto que é tão importante. E pensamos em formatar um portal, né? Quer dizer, na realidade o observatório é um portal onde teremos informações sobre a educação de todas as cidades do Ceará. E comparativamente nesse portal você vai poder fazer uma comparação, levando em consideração alguns indicadores cidade a cidade. Por exemplo, comparar quantas pessoas, o percentual de analfabetismo da cidade tal em comparação com a outra. Foi contratada uma empresa, na realidade essa iniciativa, os empresários bancaram, investiram para montar um portal para que a sociedade tenha acesso a essas informações, inclusive as pessoas que estão no interior, que estão nas cidades, vão poder se comunicar no que considerarem mais relevante, até informações tipo, a professora não está indo da aula, o que é que eles consideram relevante realmente para a educação, porque uma coisa, eu acho que avançamos nos últimos anos no Brasil, é de considerar a educação realmente um valor. As coisas só mudam na sociedade quando a gente tem determinadas crenças em determinados valores. Durante muito tempo se deixou a educação de lado, né? Até se fala no caso, tem até o caso do presidente Figueiredo, que não sabia nem que era o nome, não sei se isso é lenda ou é fato, mas enfim, consta que ele não sabia nem o nome do seu ministro da Educação. Mas hoje eu acho que a sociedade está mais consciente. Provavelmente que ele gostava muito era de cavalo, né? Então, mas hoje eu acho que a sociedade está consciente de que a educação realmente é fundamental. A gente às vezes vê pessoas mais pobres que não tiveram acesso à educação, que procuram realmente, fazem esforço para que os filhos frequentem uma escola. Às vezes você vê pessoas que não têm tanta disponibilidade financeira, mas às vezes colocam os filhos na escola particular. Então, quer dizer, isso é um sinal de que a sociedade está avançando e que a educação está valorizada. Pois é, vamos pensar numa coisa. O Ceará está começando a entrar em uma nova ordem econômica, com a refinaria, com o Porto de Pecém, né, com a siderúrgica, com profissões que nem existem ainda. De que forma esse portal, esse observatório, pode ajudar para se criar uma massa de profissionais que possa atender esses novos empreendimentos no Ceará? No primeiro momento, o portal foi pensado com ênfase na educação básica, porque, quer dizer, é a mesma coisa, na engenharia você não pode começar uma casa pela comeira, você tem que começar realmente pelas fundações. Então, a mesma coisa em relação à educação. O que o senhor está falando é um fato. Nós, com todos esses empreendimentos que nós vamos ter aí, nós vamos ter um sério problema de falta de mão de obra qualificada. Mas as instituições já estão se articulando. Isso é uma oportunidade muito grande de um trabalho que possa vir a ser feito no SIC, de articulação com outras entidades para mapeamento da demanda em função desses futuros empreendimentos. Quando a senhora fala em educação básica, a senhora está querendo se referir que as crianças que estão saindo do primeiro grau, que não sabem ler, escrever nem contar, a senhora falou naquela história da matemática. Eu sou do tempo que se fazia o exame de admissão, né, para você passar para a primeira série ginasial, e hoje a gente sabe que tem crianças que terminam até o primeiro grau, né, o ensino fundamental, para entrar no ensino médio sem saber absolutamente nada de matemática, sem saber absolutamente como escrever uma frase com sujeito e predicado. Como é que a senhora vê o que está faltando para que essa educação tenha realmente uma base sólida para construir, tijolo a tijolo, o conhecimento que
se precisa para não pular essa etapa que a senhora falou? Em primeiro lugar, a sociedade tem que apoiar muito os governantes que propõem mudança nas regras atuais, porque isso aí, quebrar o corporativismo do setor é uma coisa muito complicada. Existem algumas ações de governos anteriores que tentaram, por exemplo, avaliar os professores. Toda vida que se fala de avaliação de professor já cria um mal-estar nas entidades que representam os professores, que não querem ser avaliados. E se a sociedade não apoia o governante, ele se enfraquece e acaba não levando essa ideia adiante. Então, uma das primeiras coisas, nós precisamos avaliar as pessoas que estão ensinando, se elas têm conhecimentos, não só do ponto de vista de conteúdo, mas também se sabe comunicar, porque às vezes acontece de ter professores que até têm conhecimento, mas se comunicam pessimamente, não criam empatia com a turma. Hoje mesmo, engraçado que hoje mesmo eu estava pensando, se eu gostava de matemática porque eu tive bons professores, ou eu achava meus professores bons porque eu já gostava de matemática. Mas, enfim, essa coisa do estímulo que o professor dá ao aluno é muito importante. Então, isso aí é uma das coisas que tem que ser considerada, é a avaliação dos professores. No ano passado, uns 2 anos atrás, a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, fez uma avaliação dos professores da rede pública e teve professor que simplesmente zerou a prova. Então, houve uma reação enorme. Eu acho até que eles conseguiram, não sei bem qual foi que maneira que o governo do Estado de São Paulo agiu. Parece que esses professores, eu não sei se receberam novos treinamento, mas isso aí é uma das coisas. Você não pode imaginar que os alunos aprendam se os professores não conseguem transmitir conhecimento para os alunos. E a gente sabe, historicamente, aqui no Nordeste, problema sério, né, alguns anos atrás, de professores que iam receber o contra-cheque e assinavam com o dedo, né? Eu acho que isso hoje não existe mais, né? E para usar uma expressão bem interiorana, eles pastoravam os meninos na sala de aula, né? E mandavam os meninos fazerem as tarefas, né? Na sala de aula. Mas me diga uma coisa, a senhora, e de que forma o SIC pode ajudar, entende, com esse... Porque quando a senhora está falando em educação, a senhora, eu creio que esteja preocupada com o profissional e que vai estar no mercado de trabalho, né? Para que a gente possa sair daquela pobreza absoluta que existia aqui no Nordeste. Quando se pensava no Ceará, só pensava em gente pedindo esmola. Falando nisso, eu tenho visto poucas pessoas pedindo esmola. Eu tenho visto muita gente assaltando, né? Mas pedindo esmola não. E de que forma o SIC pode ajudar para essa nova etapa de conhecimento e de fazer com que as empresas colaborem também, fazer com que matricule os seus funcionários? Existe algum projeto nesse sentido? Não, nenhum projeto específico nesse sentido, não. Ao pensar o portal, quer dizer, na realidade já pensamos em dar uma contribuição para a sociedade, porque o portal, quer dizer, tem esse nome observatório, mas nós não queremos que as pessoas, que os governantes pensem que nós estamos lá, olha, não é isso. Na realidade, o que nós queremos é dar uma contribuição, às vezes até que para o próprio gestor enxergar onde é que está a deficiência em relação à educação. Claro que um prefeito, um governador, tem 1001 preocupações, e eu acho que tudo que a sociedade faz no sentido de tentar fazê-los enxergar onde são os problemas mais graves, porque é sempre muito mais fácil a gente enxergar os problemas que estão de fora. Isso aí é na vida da gente, né? É muito fácil a gente dar palpite na vida dos outros, é fácil a gente enxergar os defeitos dos outros, às vezes o nosso mesmo é muito mais difícil. Então, com isso, a gente quer exatamente isso, colaborar no sentido de que se possa detectar mais facilmente onde é que são as falhas graves. E não vai ser o SIC que vai dizer, é a população e os usuários do portal que vão alimentar com as informações de que eles acham realmente importante para a melhoria. Porque hoje o fato é que com a difusão das tecnologias, é difícil que uma pessoa consiga hoje, numa cidade,
um emprego sendo analfabeto. É praticamente impossível. Por exemplo, antigamente, assim, as pessoas, né, até há muitos anos atrás, os imigrantes iam para o Rio e São Paulo e trabalhavam muito como porteiro. Principalmente no Rio de Janeiro, sempre tem a história de que no Rio de Janeiro os porteiros são todos cearenses, né? E naquela época era muito fácil, o cara ficava ali na portaria. Hoje ele tem que saber usar um portão eletrônico, tem que usar um sistema de interfone. Então, quer dizer, é importante que a pessoa saiba usar as tecnologias. E para usar as tecnologias modernas, a educação é fundamental. Então, quer dizer, isso é o primeiro passo. Quem sabe essa coisa do observatório evolui, porque o objetivo do setor produtivo é formar profissionais qualificados exatamente para que possam exercer essas funções que dependem, que utilizam as tecnologias modernas. A informática hoje é praticamente uma tendência natural de que os equipamentos tenham um grau de informatização muito grande. Então, o objetivo quer dizer, na realidade nós estamos querendo começar pela educação básica, mas isso aí pode evoluir para até a educação profissional, que é realmente o foco do setor produtivo. Ok, agora o nosso tempo já está chegando ao fim e a senhora tem 1 minuto para falar sobre o que a senhora pretende mais fazer no SIC que não foi dito aqui no programa? Bom, na realidade nós elencamos 6 áreas prioritárias que nós vamos tentar fazer as ações que o SIC vem fazendo costumeiramente, que são os fóruns de debate, os programas de televisão, os debates no nosso programa de televisão, aqui na FGF TV, as entrevistas, mas nós escolhemos 6 temas. É claro que existem muito mais do que 6 temas, mas se a gente não focar em alguma coisa, também ninguém consegue realizar nada. Dentro desses 6 temas, nós achamos importante falar da infraestrutura, falar do desenvolvimento regional, que essa questão do Nordeste no Brasil, do Ceará no Nordeste, é da maior importância. Quando a gente sai daqui, que a gente vai para eventos lá fora, a gente vê realmente como o Nordeste é insignificante do ponto de vista econômico, principalmente na visão do pessoal do Sul e Sudeste. Isso é um fato, nós não podemos achar que só que é preconceito. Nós temos que tentar trabalhar essa visão que eles têm em relação a gente, né? Tanto que essa coisa de se eles acharem que não, o Nordeste está assistido, está lá com bolsa isso, bolsa aquilo, então vamos deixar desse jeito que está tudo muito bem. Eles precisam entender que nós somos iguais a eles e queremos também nos realizar profissionalmente como pessoas, desenvolver nossos potenciais, mas enfim, infraestrutura, desenvolvimento regional, a educação, queremos falar também dos polos industriais, de uma política, pensar uma política industrial para o Ceará, apesar de todas as dificuldades. Queremos falar também do financiamento do desenvolvimento, das políticas de incentivo, como os nossos governantes usam o dinheiro que o setor produtivo paga de impostos, estão usando corretamente, que essa sim é uma das maiores responsabilidades do empresário, é cobrar a correta aplicação desses impostos. E no ano político? E, por fim, o ambiente institucional, que isso aí engloba não só os marcos regulatórios, mas também a questão da discussão política, né? Certo. Eu assisti recentemente numa novela da Globo, não sei se foi brincadeira, mas a menina falou de uma sigla que tem AIC, e que é a Associação Internacional de Cearense. Diz que tem cearense em toda parte do planeta Terra e que eles fazem parte até de uma religião, né? Eu acredito que sim. Que um dia vai vir o grito de convocação do cearense para tomar o poder no mundo. Exatamente, né? Eu achei muito interessante. Olha, eu falei aqui com a Rosiane Medeiros, ela é atualmente a vice-presidente do SIC, que vai assumir no dia 25 de fevereiro. Estão todos convidados para a nossa posse na Federação das Indústrias, pronto, então, às 19 horas. E está certo, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana, ou com outra pessoa ou instituição em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Destaque.
Apoio Cultural IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do